Estou aqui mais uma vez para fazer mais uma live com um assunto que eu adoro e que eu recebo muitas queixas de amigos, familiares, clientes sobre a vistoria de imóvel, né? O quanto que ela poderia ser benéfica, né? Para não causar os prejuízos e os danos que eles tiveram. A Amanda já tá aqui, deixa eu chamar ela. Deixa eu ver se vai aparecer, Amanda. Amanda! Oi, tudo Você bem? tá me escutando bem? Agora eu tô. Eu falei, será que é aqui que tá ruim, né? O som que não tava saindo até eu sair, entrei de novo para não dar problema. Eu não tô conseguindo te escutar bem, tá bem baixinho. Nossa, o que será que acontece? Tá no máximo aqui. Deixa eu. É que ficar segurando vai doer meu braço. Melhorou? Melhorou? Tem mais alguém aqui que pode falar se o som tá bom? Vê se melhorou. Melhorou o som? Olha, sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar um fone de ouvido para ver se a gente resolve. Tá, vai lá, vai lá. Enquanto isso, Marcos, seja bem-vindo. Tem mais alguém? Carla, seja bem-vinda. A Carla disse que está escutando nós duas, Amanda. Esperem, fiquem Deixa eu aí. ver se agora. A Carla falou que está escutando nós duas. Eu coloquei o fone de ouvido agora Melhorou? e melhorou. Não sei o que já aconteceu, mas é o que ocorre. Live foi feita para dar errado. Quando ela dá certo, é exceção. Falei, né? Até perguntei, né? Porque às vezes, né? Eu consigo te escutar, você me escuta, só que quem tá entrando não escuta nada, né? Então, Isso. por isso que é bom sempre pedir o feedback. E aí a Carla já disse, que eu acho que a Carla é sua parente, tem o mesmo sobrenome. Ela é minha mãe. Oi, Ai, que mãe. linda! Prestigiando! Que orgulho! É, Tão gostoso, né? sim. Ai, que gostoso. Mas Mas deixa eu agradecer, né? Agora que eu Imagina. estou aqui pelo convite. E vamos falar um pouquinho de coisas não tão agradáveis quanto vistoria Verdade. técnica, mas necessárias. Nossa, é verdade. Eu quero agradecer, né, por você ter aceito esse convite, né? Nem nos conhecemos tanto assim, né? E às vezes para aceitar tem que ter uma certa empatia, né? Tem que dar a liga para também para porque às vezes a gente recebe, né, convites e às vezes não tem nada a ver, né, um assunto com o outro ou não vai acrescentar em nada, né? Uma coisa na outra. E nós conversando, né, vimos que temos muitas coisas em comum, que é a área, né, embora você seja advogada, né, atua na questão Sim. do direito imobiliário, né, Amanda, eu queria que você falasse um pouquinho, né, de você, como você chegou nessa área, né, nessa especialização, já que direito tem várias especialidades como arquitetura. Tem vários braços, várias vertentes. E o direito imobiliário é uma coisa que eu sempre gostei bastante de estudar, desde a faculdade. E a gente começa a nossa vida profissional e começam a aparecer casos reais para a gente lidar, e é nesse contato com a realidade que a gente acaba descobrindo a paixão por determinado segmento. E para minha surpresa, não só o segmento do direito imobiliário, mas esse contato direto com o trabalho do arquiteto e urbanista, que, que quando eu percebi que existia ali uma necessidade muito grande de orientação jurídica para esses profissionais que acabam desempenhando a arquitetura muito na intuição ou muito com conhecimento técnico, mas pouco conhecimento das responsabilidades legais, eu acabei me apaixonando por isso e vem dessa necessidade de suprir essa lacuna
que muitos profissionais têm. Então, foi no caso concreto mesmo, foi aparecendo gente precisando, com problema em obra, toda obra dá problema. E por uma ironia do destino, eu acabei recebendo muitas demandas nesse sentido e acabei tomando gosto por isso e me especializando e estudando cada vez mais sobre esses temas. E é bem desafiador nessa área, né? Eu falo de construção, né? Porque sempre há dúvida, né? Deu um problema, a quem recorrer, né? Às vezes a pessoa, né, vai direto na construtora, mas se não é a construtora que fez, às vezes é o empreiteiro, né? Mas tem um arquiteto que assumiu a obra, né? Aí tem várias pessoas, né? Aí quando você vai entrar com o processo judicial, você coloca o nome de todo mundo, não importa quem foi. Todos vão Não responder, importa. todos vão responder judicialmente, não é, Sim. Amanda? É exatamente isso. A gente tem, quando a gente encontra um imóvel, seja loca esse imóvel, seja adquire esse imóvel, nós temos ali uma série de atores que participaram da construção, seja a incorporadora, a construtora ou o próprio proprietário anterior, que podem ser alvos de uma responsabilização judicial por algum vício que exista nesse imóvel. Então, cabe em cada caso concreto analisar quais são as características da situação, as características do negócio, para conseguir identificar quem vai ser o responsabilizado. Mas a gente tem no direito uma figura, um instituto que é da responsabilização solidária. E isso quer dizer que qualquer um desses agentes pode ser responsabilizado e depois eles resolvem entre eles. O importante mesmo é que o consumidor ou o adquirente do imóvel não saia lesado nessa situação toda. Sim, até, né, pegando o gancho, né, da questão do consumidor, né, porque antigamente, antes da lei do distrato, né, que foi em 2018, tinha, quando tinha esse tipo de problema, né, porque na verdade o cliente é o fornecedor, né, quem adquire a unidade, né, ele é o fornecedor do produto, né, e do serviço, enfim. E antes era regido pelo Código de Defesa do Consumidor, né, quando entrava em âmbito judicial, né. E agora tem a questão de 2018, a questão de distrato dos imóveis, né? Que acontece muito, né? Às vezes vê um problema, você vai fazer a vistoria, né? Para pegar chaves e financiar o imóvel. Aí, quando entra o financiamento, a parcela vai lá em cima, né? Porque às vezes, quanto está no desenvolvimento da obra, é aquela parcela não tão alta, né? E aí o financiamento também breca muita coisa, né? Que se a pessoa tem nome sujo, né? Se tem algumas restrições de não ter a renda para pagar a parcela, aí, né? Aí não consegue nem o financiamento. Então, muitas vezes as pessoas acabam distratando, né, com a incorporadora, com a construtora, e hoje em dia, que é essa lei do distrato de 2018, as construtoras elas acabam retendo uma parte, né, maior do que antigamente, né? Hoje já depende muito se é o patrimônio de afetação que eles falam, né? Que realmente, porque se todo mundo distratar, a obra não é entregue, né? Queria que você falasse um pouquinho dessa questão. Na verdade, essas duas realidades elas coexistem hoje, né? A gente tem tanto a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, quanto a aplicação dessas disposições mais específicas, mas realmente, principalmente nas compras de imóvel na planta, que é quando a gente fala em patrimônio de afetação, a gente tem essa figura do distrato muito presente, justamente porque o consumidor ele acaba não tendo uma ciência muito plena de como é que vai ser a atualização financeira das parcelas e no início cabe no bolso dele com aquela atualização pequenininha, mas a partir do momento que o contrato entra num outro nível, num outro ponto de atualização, que é a utilização do IGPM, a gente tem muitas pessoas que não conseguem mais arcar e acabam tendo que devolver o imóvel com uma taxa de perdimento de muitas vezes 50% do valor do imóvel que está sendo praticado atualmente. Eu tive um caso de um cliente que ele distratou,
e ele ficou com 75%, a construtora devolveu. Foi excelente, né? Eu falei, nunca vi isso. Foi ótimo, mas por quê? Porque é um imóvel visado, está num ponto excelente, e é um dos penúltimos andares. Então, tem poder de venda alto, né? Então, mesmo devolvendo esse 75%, ainda a construtora ainda vai ganhar muito em cima, né? Pela vista, por tudo, né? E até falando um pouco, né, Amanda? Às vezes a pessoa fica um pouco receosa, né? Em que momento procurar advogado também, né? Porque sempre é o amigo que conhece, que vai dar a dica, mas que não tem o know-how, né? Não tem a capacidade para tá vendo se de fato aquilo é concebível, né? Entrar com um processo contra a construtora, né? Também tem muito disso, né? Em que momento procurar, né? O advogado é só quando questão de se eu quiser destratar, eu consigo destratar com a construtora sem ter o advogado comigo, ou só quando tem algum defeito, né? Um vício aparente ou um vício oculto que eu posso procurar o advogado. Em que momento, situação, assim? No Brasil, a gente percebe que as pessoas elas têm muito esse ânimo de contratar o advogado só Pra depois que o problema já está instaurado, né? Ninguém gosta de procurar o advogado para evitar o problema, que seria realmente o ideal. Nesse caso da vistoria técnica, quando a gente fala de aquisição de imóvel ou locação de imóvel, eu até nem acho que seja necessário você contratar um advogado nesse momento. Mas é importante você conhecer quais são os procedimentos adequados de documentação e seguir esses procedimentos. Então, nesse momento inicial de quando você compra um apartamento, é claro que com a revisão do contrato, né? Mas depois que você já fechou o negócio, você está dentro do imóvel e a gente fala de vistoria técnica e fala de vícios que possam comprometer a utilização, eu acho que é o momento de você procurar um arquiteto para que ele faça uma vistoria no imóvel, identifique se existem vícios ocultos, se existem vícios aparentes. Muitas vezes, quando a gente compra um imóvel próprio, a gente está naquela ansiedade, naquela vontade de viver aquilo ali e acaba não se atendo a detalhes que são muito importantes e que vão comprometer a utilização futura do bem. Então, nesse momento que você concluiu o negócio e entrou no apartamento ou na casa própria, você deve buscar a assessoria de um arquiteto e urbanista que seja especializado, que tenha conhecimento na realização da vistoria e deixar todo documentado. Porque se lá na frente você precisar de um advogado, se tiver algum problema, você vai ter prova e documentação. E direito à prova. A gente só consegue pedir na justiça aquilo que a gente já documentou direitinho no passado. Então, busque um advogado para analisar o seu contrato de compra e venda, seu contrato de financiamento, mas quando você fechou esse negócio, é o momento de você procurar uma outra especialidade, que é o trabalho do arquiteto para a realização da vistoria. Eu sempre brinco, né? Quando a gente está lá no stand de vendas, né? Fica aquela, né? Você fica apaixonada, né? Nossa, que maravilhoso esse apartamento. Nossa, lógico que eu quero comprar onde eu assino. Na hora é uma folhinha assim, né? São algumas folhinhas. Depois eles vêm com um monte. O jurídico pediu para você ver. Você fica ali, é tanta folha que você olha e você fala, onde é que eu assino? Né? Tem muito disso também, mas também tem aquele período que você pode também devolver sem efetivar a compra, né? Tem uma questão dessa. Tem um período de desistência ali que a gente pode fazer um paralelo com aquelas compras online que a gente faz, que é o direito de arrependimento, digamos assim. Só que um direito de arrependimento próprio desse tipo de contrato. E é muito interessante, como você disse, eu peguei um caso recentemente que o contrato tinha nada mais, nada menos que 29 páginas. Nossa, Uma pessoa bem mediana diverso. lê
Pra gente... Não lê 29 páginas. Não lê 29 páginas. E é por isso que nessas 29 páginas vai existir ali um memorial descritivo do Com imóvel, certeza. vai existir até mesmo as especificações de como é que vai ser o acabamento desse imóvel no futuro. Então, às vezes, eles vão colocar uma cláusula de que, ó, o acabamento da pintura não vai ser muito legal, vai ter desnível. Então, isso tudo é interessante avaliar para ver se está razoável. E no momento que você resolve o imóvel, você recebe o imóvel, você precisa confrontar essa realidade que está no contrato e a realidade do imóvel mesmo. E é por isso que é tão importante essa questão da especialização, né? Tem a questão, né, se o arquiteto consegue identificar o vício oculto, né? Uma das perguntas, né? O que que eu digo, né? Assim como no direito, na arquitetura tem as especialidades. Então, a maioria dos colegas que se formaram comigo na época, eles montaram escritórios e fazem projetos arquitetônicos, projetos de interiores e foram trabalhar com urbanização. Mas nem todos, eu não lembro, né? Hoje eu não tenho contato com quase ninguém, mas assim, as pessoas na época, nenhum foi para a área que eu me especializei, que foi essa parte de regularização de imóveis, né? Vistoria técnica, porque é uma coisa que você não vê o glamour, né? Você não vê essa parte. Não vê a parte bonita mesmo, você é a chata, né? Porque você acaba pegando a lei e fazendo com que né, o outro colega, né, no caso do outro arquiteto, ele tenha que reformular todo o projeto dele para atender à legislação, né? Então, o que eu tenho a dizer é a pessoa que consegue identificar, né, tipo de vícios ou que consegue ter um olhar mais criterioso é que tem essa especialização, né? É que já está ali, já tem uma grande bagagem, né, de mercado na área de atuação, tanto na parte não só de regularização, mas parte de vistoria também, porque a vistoria, quando é no âmbito, né, quando nós vamos falar de projetos de interiores, você recebe o memorial descritivo da construtora. Hoje em dia, eu trabalhei em construtora e eu fazia memorial descritivo também, NBR para fazer, colocar na matrícula, todas essas coisas de áreas privativas. E aí eu lembro que o memorial descritivo era o mais simples possível. Nada de grandes especificações de marcas, é tudo muito genérico, justamente para não pegarem nesse quesito, entendeu? Que cor vai ser bege ou branco, né? Porque, às vezes, para você ter uma ideia, né, fechar um orçamento daqui 3 anos, que é mais ou menos o prazo, né, de compra de terreno, aprovação, para começar a construir, entregar a obra, já muda muito, né? Questão de revestimento, questão de preços. Então, acaba colocando uma coisa similar, né? Sempre eles colocam, né? Ou similar, né? Na hora de especificar. Justamente para não dar esse tipo de problema. Só que o que eu falo, né? Tem em mãos isso, e voltando, o colega que vai fazer o projeto de interior, geralmente ele não tem esse olhar, porque ele está olhando a estética do negócio, como que vai ficar, entendeu? Então, ele vai fazer a vistoria, mas ele vai fazer que tipo de vistoria? Ele vai olhar se a janela está no lugar, qual o tamanho da janela, né? Qual a altura, se o revestimento do banheiro tá nivelado ou não, se o contrapiso foi entregue nivelado ou não, ou se tem trinca, coisas mais assim não tão rigorosas, né? E então, quando se tem um outro olhar, consegue ver além, né? Porque às vezes o que eles fazem? Eles passam mesmo massa corrida, eles passam tinta mesmo. Por quê? Porque toda obra, todas dão vício oculto, todas têm vícios aparentes. Só que às vezes eles precisam entregar, eles querem entregar a obra porque eles precisam receber o dinheiro do banco que financiou. E depois é problema do banco. Só que não é problema do banco, é problema da construtora ainda, é do empreiteiro, é do incorporador, porque eles têm um prazo de 5 anos, né? Que a gente pode brigar lá com eles a partir do momento que eles entregam a construção, né? Pelo direito. Porque é uma segurança, né? Que eles falam, né? Que eles são responsáveis pela segurança, estrutura, entre outras coisas. E pode chegar até 10 anos, né?
essa briga. Só que ninguém tem essa noção também, né, Amanda? Da responsabilidade de fato, né? E eu falo, não estou falando só da construtora, é daquele que tem um poder aquisitivo que quer fazer casas para revender, ele também tem responsabilidade. Às vezes ele contrata uma pessoa que se diz com experiências e tal, mas se acontece problemas com o construtor, imagina com esse tipo de profissional. Então, assim, é muito complicada essa parte de construção, né? Porque às vezes você fala, né? Eu comprei de uma pessoa aqui, de um investidor que está comprando, está revendendo, né? E às vezes não se atém a esse caso aí, que tem até 5 anos para responder, mas é o engenheiro ou arquiteto que vai ser o responsável também ali, né? A gente tem, como eu falei antes, muitos atores que podem ser responsabilizados por algum tipo de vício no imóvel, e a gente tem, ao mesmo tempo, prazos muito diversos e muito curtos em alguns casos, que se o proprietário, o adquirente do imóvel, ele não estiver muito atento a essas questões e não agir rápido para fazer uma vistoria e detectar essas situações, ele pode aí acabar perdendo o direito de reclamar. Nesses casos de vícios mais aparentes, que são, por exemplo, rachaduras nas paredes, As trincas, né? desníveis, trinca, problemas na pintura, Revestimento, desnivelamento do revestimento, né? isso tudo que é aparente, perceptível quando você entra no imóvel, você vai ter um prazo super curtinho, às vezes de 90 dias, às vezes de 180 dias, a depender da situação, para poder reclamar. E como eu disse antes, a gente só pode reclamar a partir do momento que a gente tem prova constituída daquilo que a gente está reclamando. Sim. Então, é esse tempo de reação que a gente tem que ter rápido. E nos casos dos vícios ocultos e nos vícios estruturais de solidez da construção, a gente tem prazos mais estendidos, que são de 5 anos, nesses casos de infiltrações severas que podem comprometer a estrutura, esses vícios que não são aparentes a olho nu, que só uma pessoa especializada e com conhecimento consegue detectar. Aí a gente tem esse prazo de 5 anos para poder reclamar. E aí a gente também tem outras situações além da compra e venda, né, que são as situações de locação de imóveis, que é muito comum. Quando a gente trabalha com imobiliárias, a gente loca um imóvel de uma imobiliária, a gente sempre tem que ter o cuidado redobrado com a vistoria, porque a gente vai ter o imóvel, entrar no imóvel em uma situação e a vistoria muitas vezes vai ser feita por um empregado da própria imobiliária que vai tentar falar que está tudo bem, está tudo ok, e no momento que você for devolver esse imóvel, vão ser encontrados até os mínimos detalhes para que você, que utilizou por um período, tenha que devolver consertado, arrumado. Então, são muitas situações que necessitam desse olhar. Devolver nas mesmas condições que quando entrou, né? Isso. Mas Só que as mesmas condições. Pode falar. Só que as mesmas condições, quando a gente tem uma vistoria escrita ali, sem laudo fotográfico, elas são muito subjetivas, né? Então, a gente precisa ter um método de fazer uma vistoria para se prevenir e não levar esse prejuízo que, na verdade, não foi você que causou. Mas é aquilo, né, também, né? Tem muitos proprietários também, né, Amanda, que colocam na mão de imobiliária justamente para não ter a responsabilidade também, né? Que a que vai responder ali no primeiro momento é a imobiliária, né? Ela que tem que resolver, e às vezes ela se coloca, né? Porque o proprietário não quer ter contato com o inquilino, obviamente, né? Muitas vezes. Então, fala, ó, a imobiliária resolve, a imobiliária faz a vistoria, só que ela não tem o olhar, né? Porque geralmente arquitetos e engenheiros não trabalham, né? A maioria das imobiliárias não tem esse profissional para fazer esse tipo de levantamento por causa do custo, né?
e também não é muita vantagem, porque às vezes vai ficar atravancando ali um imóvel que a imobiliária e o proprietário querem desovar, né? Então, eles fazem a vistoria, só que a pessoa, né, que for entrar, ela tem que ter um olhar diferente, né? Por isso que às vezes eu falo tanto, eu fiz tantos vídeos aqui no perfil e eu vou fazer outros mais. Eu fiz, tipo, visita oculta, né? Fui ver uns imóveis aqui na região, falando que eu estava interessado em comprar, alugar, justamente para ver o estado dos imóveis, e você vê assim, sabe? Uma cara de pau, sabe, da pessoa colocar para vender, para alugar um imóvel que não tem condições mínimas, sabe? Uma coisa se fala, como? Ah, não, a pessoa que alugar, que comprar, fica com a responsabilidade, e aí, mas tem abatimento? Não tem abatimento. Então, qual que é a vantagem nisso, né? Não tem vantagem, né? E ou então, se É, abate, nunca vai abater o valor que de fato, né, vai ficar a solução, porque não vai querer fazer, arrumar tudo, né? Vai arrumar uma coisa ou outra, o que está mais aparente, né, aos olhos, né? Às vezes é uma trinca imensa, a parede está estufada, o revestimento está ali trincando já, e aí a infiltração ela é mais fácil de identificar muitas vezes, né? Porque fica às vezes as manchas, né? No teto, na parede, né? No piso ali, no rodapé, fica aquele bolor. Mas também acontece de, às vezes, não ser infiltração. Às vezes, num apartamento, por exemplo, dentro do banheiro, tem uma janelinha minúscula. Vai embolorar o teto, porque não tem sim, área suficiente para ter iluminação, né? A corrente de ar ali. Então, entendeu? Então, assim, você tem que ter um olhar muito criterioso, né, para você poder falar não infiltração, né? Não, nem sempre, às vezes é o bolor mesmo, porque ainda não tem os banheiros, né? Você vê, os apartamentos são cada vez menores, né? Não tem grande circulação de ar, né? De iluminação, de ventilação. Então, às vezes ali você liga o chuveiro, você tampa, você fecha a janela. Aí fica uma estufa ali, fica a umidade, automaticamente sobe, vai embolorando, né? Então tem várias situações, né, para se olhar, né? realmente. E é um problema grande porque a gente percebe que a legislação brasileira ela dá guarita para que existam alguns abusos desse tipo. Como você falou, que a gente loca um imóvel, é, faz algumas melhorias para reverter esse quadro ruim e que são chamadas benfeitorias em direito, e muitas vezes existe ali no contrato já uma cláusula dispondo que essas benfeitorias não vão ser ressarcidas e ponto final, não tem muito o que fazer com relação a isso. Então, é necessário ter essa consciência de até onde é que vai o seu direito, porque o senso comum ele diz que se eu arrumei, eu tenho o direito de ser ressarcido, mas não, muitas vezes não. E então é por isso que é muito importante estar atento a já alocar um imóvel em condições salubres, né, de habitação, ou então fazer uma documentação bem clara do que existia antes no imóvel para que no futuro, quando você não tenha consertado nada, não seja cobrado pelo conserto daquilo que já estava daquela forma. Tem muito disso também. E assim, né? Às vezes você faz a vistoria, né? Você identifica várias coisas ao proprietário. Nossa, é verdade, não tinha conhecimento. Como não? Você morou aqui, né? Como você não tinha conhecimento, né? Vários, assim, problemas, sabe? Às vezes problemas elétricos gravíssimos. Como? Imagina. Não, ixi, isso aqui nada, isso aqui é só você passar uma pintura, ó, já está resolvido. Não, não está resolvido, né? Tá pingando, está enferrujado, né? Você vai começar a dar outro tipo de problema, né? E aí acaba entrando nessa questão de salubridade também, porque o imóvel ele não fica com o imóvel com saúde, né? Vamos dizer assim. Porque você imagina começar com a infiltração, com o mofo, com tudo dentro do apartamento, você vai começar a ficar doente, né? Ácaros e tudo ali, né? Nas suas vias respiratórias. Então, é além, né?
A mandar fora tá assim. Tem a questão de constrangimento, né? Você não vai ficar à vontade com um imóvel que tem um tipo de vício. Só que assim, uma vez identificado, né, o vício, né? Olha, eu identifiquei logo antes da compra. Já fui acionando a construtora e eles tinham prazo de 90 dias, arruma, volta de novo. Arruma, volta. Fica naquele ping-pong. E você fica com aquele lugar assim, super horrível, constrangido com buracos na sua casa. Eu até coloquei, né, umas fotos no story que todo mundo colocou, ficou horrorizado. São coisas, imagens de verdade, assim, dá até vergonha. Imagens reais. Hã? Imagens reais. Imagens reais, reais. E aí as pessoas ficaram horrorizadas, assim, realmente acontece muito, só que assim, às vezes a pessoa se entra no âmbito judicial, ela não pode mexer, ela não pode mexer naquilo, mesmo que esteja ali incomodando ela, né? Tem até uma pergunta à sua mãe, ai, que linda lá, tive problemas já para entregar no imóvel na imobiliária, só aceitaram que os reparos fossem feitos por gente deles, exigiram valores. Ah, Outra ah, coisa tem muito isso comum. também, tem Recentemente, isso. recentemente eu peguei um caso bastante interessante que é muito comum. É, alugar um imóvel, na hora de sair a imobiliária, além desses casos em que ela exige que os reparos sejam feitos por alguém contratado por eles, um prestador de serviços que já seja ligado a eles, também existe, que é o pulo do gato de onde eles ganham mais dinheiro, é uma vedação de você devolver as chaves enquanto esses reparos não foram feitos na forma que eles estão considerando que era a forma Ah, do isso tem. imóvel inicialmente. Então, o E seu aí vai aluguel comendo fica aluguel. correndo, Aluguel. seu aluguel vai correndo, É, enquanto você não resolve essa situação de entregar o imóvel na forma que ele sei estava bem. anteriormente, no tese, é uma bola de neve. É, Então, são muitos abusos. E quando a gente não tem clareza do que pode, do que não pode, a gente fica suscetível a sofrer isso. E sim. aí eu já adianto até, como nosso tema é evitar prejuízos por meio da vistoria técnica, eu já adianto que se ocorrer uma situação dessa contigo, de você Irmão. alocar um apartamento, uma casa, que no momento de sair, você faça a vistoria para registrar como são as condições, uma vistoria de entrada e uma de saída, e se a imobiliária se recusar a receber essas chaves sobre o argumento de que não foram feitos os reparos e de que o imóvel não está nas mesmas condições, você procure um advogado, bata o pé, porque isso não é um fundamento para o imóvel não ser devolvido. A não ser que você tenha destruído o imóvel, você tenha metralhado ele, aí Ou você Aí, tem ou Amanda, ou você, ou por exemplo, né, tem uma parede drywall, né, que tem muito hoje em dia também, né, a maioria dos imóveis, porque, né, acaba sendo uma para ampliar, para ficar, né, estúdios e tal. Se você tirou a parede, tchau, tchau também, né? Porque você vai ter que pensar colocar a parede de volta, é caro, viu? Parede drywall não é barato, não é, tem a parede de drywall. É o que eu sempre falo. Se você está no imóvel alugado, façam algumas coisas mínimas, né? Que você tem vontade, que você vê a necessidade, mas nada muito drástico do que de quando você entrou. Porque ali você vai ver que depois você vai ficar nessa questão mesmo, né? Olha, não, olha, que a parede era amarela, agora, né, você pintou de verde, não tá da cor amarela. É lógico que não vai ficar, né, gente? E assim, ou, ou abstenha de fazer esse tipo de modificação ou peça autorização escrita, né, do proprietário. Só existem essas duas possibilidades, porque senão o prejuízo é muito grande. e tem proprietários que eles são mais assim flexíveis, né? Que ele vai ver que as benfeitorias vai valorizar o imóvel dele, né? Então, pensando nisso, né? Ok. E também, né, pegando esse gancho, né, da questão da locação, né? Uma vez identificado algum tipo de problema também,
a responsabilidade é do proprietário, não do locatário, né? Ao menos que faça essas alterações aí de retirar a parede ou de trocar revestimento, que vai implicar, de repente, num problema de infiltração, algum outro problema construtivo, né? É importante falar, Sim, né? Porque às vezes o locatário acha que às vezes passam, né, para o locatário que tudo que acontecer vai ser responsabilidade dele. E não, né? sim, a gente tem um critério muito interessante, muito orientador, que é se eu sou locatário e eu fiz um uso habitual do imóvel e apareceu uma infiltração, apareceu um problema, não foi a minha conduta que deu causa a nenhum desses problemas, foi uma utilização normal. Então, nesses casos, não há que se falar em responsabilizar o locatário. Esse vício, esse perecimento da coisa em si, ele deve ser arcado pelo proprietário. Então, a gente precisa fazer essa distinção. O que é a utilização habitual, corriqueira do imóvel e o que é uma modificação ali ativa que pode ser atribuída ao locatário. Sua mãe vou metralhar. É, mas parece engraçado, mas assim, Tá revoltante, né? eu já vi casos em que realmente o imóvel ficou em estado deplorável no final da locação. Tinham furos no teto, buracos na Ah, parede de não, onde aí é havia. demais, né? É demais, é. E aí, nesses casos, a gente consegue até fazer, responsabilizar o locatário para que ele continue pagando o aluguel até que ele resolva e coloque o imóvel em condições de voltar ao mercado. Porque aí não tem condição de fazer nada, né? Você imagina, né? Parece um queijo, né? Aí não dá, né? Queijo suíço. A Vivi, obrigada por sua pergunta. Eu locava uma sala e tive problemas de infiltração. Apesar de várias vezes ter reclamado no imobiliário, o problema não foi resolvido, eu acabei saindo do local. Olha, isso daí é um problema que acontece muito, viu? As imobiliárias, a maioria das imobiliárias, elas têm noção do imóvel que elas estão colocando, seja para locação, seja para venda, né? O proprietário muitas vezes passa para eles o tipo de problema e às vezes o custo de se arrumar isso não compensa. Então, o que que eles fazem? Colocam o valor lá embaixo de aluguel, né? Passa uma massa corrida, uma pintura, como eu tenho reforçado aqui, que é o que eu mais vejo de acontecer, porque não vai colocar um papel de parede, porque vai estufar, vai ficar aparente. Revestimento, mesma coisa. Então, eles fazem, a maioria das vezes eles fazem isso. Baixa o aluguel, aluga logo, né? E aí, até aparecer o problema, né? Porque passou a massa corrida, até começar a dar problema de novo, vou arrumar, vou arrumar. E não arruma, porque às vezes fica caro, você precisa quebrar toda a laje, você precisa quebrar a parede para ver qual é o problema, né? Se a tubulação que tá, de repente, não está bem vedada, se ela está no começo, do meio, no final, se ela está na coluna ou não. Então, às vezes o problema é bem mais embaixo, vai, se a gente for falar de um prédio, né? Então, às vezes é o cotovelo, né? Que é a curvinha ali, né? Da conexão dos tubos. Então, não sei, né? Eu acredito que seja isso, Vi, né? E que bom que você conseguiu, né, Felipe, sair desse imóvel Nossa, e ler. tá aí sem grandes prejuízos, né? É fogo, né? Porque assim, você investe, né? Você vai alugar um imóvel, você investe. Mas, ó, vou dar uma dica. Se tivesse feito vistoria técnica, talvez você tivesse mais amparada juridicamente falando, né? Porque até em pequenas causas eu acho que você pode recorrer, né, Amanda, nesses casos, né? Uma vez que você identificou que tinha problema de infiltração, porque o e-mail, a notificação pelo WhatsApp, qualquer que seja para imobiliária, proprietário, já é uma prova, né? Também, né? Anexada para anexar no processo, certo? Com certeza, é uma prova, mas cada caso é um caso. Quando a gente fala de direito em termos abstratos, a gente
acaba caindo num generalismo que muitas vezes não vai se aplicar ao caso. Então, essa questão de juizado especial, de pequenas causas, a gente precisa avaliar se é um vício grande, que vai exigir uma perícia, ou se é uma coisa mais simples, que uma simples foto consegue transmitir para o juiz que realmente existia um problema ali. Quando a É, gente fala de vício oculto, às vezes a gente vai precisar de uma atuação de um perito e vai precisar recorrer às vias ordinárias mesmo. que daí tem o ônus da prova, né? Você fez o registro fotográfico, a vistoria técnica, olhou com cuidado, teve questão de e-mails, mandou para reparar, enfim, a construtora, né, a pessoa não tinha a capacidade para estar fazendo essa, essa melhoria, né? Essa melhoria, acabar com o problema, né? Sanar o problema. E aí você processa, né? Você tem as provas, só que a construtora, né? Ou o empreiteiro, imobiliário, enfim, vai falar, tá bom, né? Então vamos contratar um perito, né? Aí quem tem que arcar é quem entrou com a ação, né? Para poder fazer o ônus da prova, né? Para provar efetivamente que o problema, né, existia, que não era um mero, tem um termo jurídico que eles falam, né? Mero capaz, né? Como é que fala, Amanda? Tem um termo que é como se fosse assim, ai, não é um, não é um, eu não estou aqui na minha cabeça, mas não Eu é. não consegui pegar qual. Que às vezes, assim, a pessoa, né, tem todo o registro que teve a infiltração, o problema, né, falando, né, vamos falar do vício oculto, né, que é mais difícil de identificar, né, tem esse problema que a Vivi colocou de vício, de infiltração, né, que era aparente, né, ou às vezes era um vício oculto que conforme decorrer, ele passou a ser aparente, né, começou a, de fato, estava interno, né, na tubulação, né, como eu coloquei, tá internamente. Só coloca o fogo, você não vê, ou a laje, você não vê. E aí fica aquele pinga-pinga. Começa até a formar aquelas cristas, né, como se fosse de caverna, sabe? E vai gotejando, vai formando os cristalzinhos. E aí, ele de tanto ficar pinga-pinga, começa a ficar um vício aparente, embora ele seja um vício oculto, porque ele teve, foi de a causa, né, a raiz, né, foi da tubulação. E aí a pessoa tem a prova, e aí ela entrou com processo judicial. Não entrou com processo judicial, a construtora vai falar, não, ou a imobiliária, não, ela não tá mero capricho, sabe assim? Imagina, isso daí não é nada, isso aí é fácil de arrumar. Só que no caso, né, da Vivi que colocou, se a imobiliária não deu muito aí para ela, é sinal que já sabia do caso e que muitas vezes não compensava arrumar ou simplesmente, né, não queria arrumar. Porque talvez tem pessoas, né, que iam resolver de fato, porque é um problema complexo, que às vezes você tem que quebrar tudo para descobrir, né, o problema. Onde é que está a raiz, a causa. Às vezes você acha que está um ponto aqui e quebra a sala inteira, quebra o apartamento inteiro. E ele está em vários pontos, entendeu? Que é o vício oculto, Com, né? cer Que chama. com certeza, por isso que é tão importante a gente sempre buscar o auxílio de quem tem esse olhar e consegue identificar isso o mais rápido possível, porque nesse caso de vício oculto, que ele já existia quando a gente adquiriu o imóvel ou locou o imóvel, e ele se tornou aparente após um determinado tempo de uso, a gente tem que sempre estar muito atento a esse prazo de prescrição de reclamar dessa situação. Então, se eu já estou com o imóvel há 5 anos e agora é que começou a aparecer esse gotejamento, porque antes ele estava ali preso dentro da camada do fogo, eu vou ter perdido uma oportunidade porque passou o prazo prescricional de 5 anos de reclamar com a construtora. Então, mas não tem um. Que eu estava até
dando uma olhada, porque como tá lá gotejando faz tempo, né? Porque o vício oculto demora. No caso dessa cliente específica. O imóvel, acho que foi entregue, estava para chegar nos 5 anos, só que ele nunca tinha sido habitado. Ele foi habitado e foi identificado o vazamento. Mesmo assim, entrou com processo e ganhou, mesmo estando no prazo quase de 5 anos, entendeu? Que ele nunca tinha sido habitado e aí provou-se, né? Ó, nunca foi habitado, primeiro. Ó, aqui já tem um problema. E aí teve a causa ganha porque comprovou, né? Porque tem uma questão também, né? Tem o prazo, né, dos 5 anos, tem a da prescrição, parece que são 10, mas tem a questão, por causa da questão de segurança, salubridade, né, que a solidez, né? A construtora, ela é pelo lei do direito do consumidor, que eles são obrigatoriamente, né? E tem as NBRs também, né? As normas brasileiras que elas têm que ser levadas em consideração também. E aí, nesse caso, né, específico, aconteceu que a construtora teve a causa, né, perdeu, porque foi comprovado que mesmo que falam que às vezes o prazo de 5 anos é quando foi identificado também o problema, também, ou 90 dias, acho que tem uns 90 dias para poder reclamar quando você vê o problema. Porque, né, como é que faz? Porque tem um monte de apartamento vago também, né, Amanda? Você pensou Sim. que chabu, você entrar, né, num apartamento, né, nunca foi habitado, que teve uma amiga minha também que ela entrou no apartamento, tinha 10 anos já de construção, começou a entrar com reforma, começou a dar um monte de problema ao apartamento, um monte. Como é que faz, né? Porque passou, prescreveu até, né? Ela vai reclamar de quem? Da pessoa que ela comprou, do proprietário? Como é que fica? Nesses casos em que a gente adquire um imóvel que já tem mais de 5, 10 anos de construção, nós precisamos estar atentos à causa do vício, do defeito no imóvel. Se a gente tem, como eu disse antes, uma causa natural de desgaste, a gente precisa entender que o dono do imóvel ele tem a obrigação de dar manutenção. Então, se a gente identifica que foi um desleixo em dar manutenção que causou esse vício no imóvel, a gente precisa sempre buscar responsabilizar quem era o proprietário anterior, porque ele não cumpriu com o dever de manter a coisa e também não, ou muitas vezes, como você já disse, ele identificou que existia um vício ali e fez um reparo mal e porcamente, colocou uma argamassa para tampar, renovou a pintura, mas sem atuar na causa do problema que ele já tinha conhecimento, a gente também pode voltar essa responsabilização para o anterior proprietário, ou seja, de quem a gente adquiriu a coisa. Mas contra a construtora, passados esses 5 anos, a gente não consegue acionar, porque realmente é o limite que a legislação impõe. São 5 anos e ponto final. Existem NBRs que falam, né, sobre tempo. Eu já vi NBR que fala que o tempo de duração do piso deve ser de 13 anos. Mas quando a gente fala dessas NBRs, a gente está falando de fabricante para o consumidor desse piso. Então, seria uma relação entre fabricante e a construtora. Sim, A sim. relação entre o adquirente do imóvel e a construtora, ela tem realmente esse prazo de 5 anos. Até exceto, né, se a construtora for a dona, né, da unidade, né? Daí ela continua Exceto se a respondendo, né? construtora for a dona da unidade, isso. É. Eu até ia falar mais alguma coisa, mas vamos privilegiar as pessoas que estão perguntando, né? Que estão tirando dúvida. A gente tem muito assunto, né, Amanda? Deixa eu pegar aqui, que eu tinha aqui da Vivi, nós falamos. Aí tem mais um. Ah, peraí. Subiu muito, eu acho. Deixa eu ver. Oh, meu Deus.
Paulo tinha perguntado. Paulo Palhares, obrigada por sua pergunta. De quem é a responsabilidade pelos vazamentos? Essa briga é muito comum e causa muito transtorno. Na verdade, né, se for no caso de apartamento, né, tem a questão do vizinho, né, que a gente tem que primeiro identificar onde que vem o vazamento, né? Por exemplo, o seu vazamento está na área de serviço, né? Então, tá acontecendo o quê? Um pinga-pinga, né? Às vezes na sua unidade não tem nada, tá interno, aí tem que quebrar. Mas aí você tem que ver lá embaixo ou lá em cima, porque às vezes fez o quê? Quebrou, tirou todo o piso, né? Não colocou um impermeabilizante, né? Não impermeabilizou ali a laje para receber esse novo piso, né? Não fez a colocação direito ali, com certeza, né? Vai dar um tipo de problema. Então, eu vou falar no meu âmbito, né? Tá bom. Eu falaria amigavelmente, né, com o vizinho, né? Olha, tá tendo um problema aqui, né, da minha unidade, né? Posso ver se é aí no seu. Caso ele não queira a minha amizade, né, de conversar amigavelmente, vou falar, vou levar essa minha situação para o síndico, uma vez que o síndico, né, é o escolhido, né, no âmbito para estar cuidando do condomínio, né, e para solucionar esse tipo de problema, porque se ele não quer conversar comigo, né, o síndico ele tem que pelo menos deixar alguém ali da zeladoria, né, alguém da equipe do síndico para poder identificar esse tipo de problema, né, Amanda? Para não ficar levando tudo para a justiça também, né? Tentar resolver de uma forma que consiga na conversa, né? Às vezes, né, pode parecer difícil, você não se dá bem com o seu vizinho, mas recorrer, de repente, ao síndico, alguma pessoa que consiga identificar essa questão dos vazamentos, né? E, assim, ter que entender, caso a caso, tem que entender, né, aonde que está o vazamento, né? Na área de serviço, é no quarto, né? Em várias situações. É sempre caso a caso, sempre que a gente fala de responsabilidade, a gente está pensando em culpa. De quem que é a culpa daquele problema estar ocorrendo? A culpa é do vizinho de cima, porque ele resolveu. Ele tem uma mania, por exemplo, de lavar a casa jogando água toda semana, 2 vezes por semana, e a característica da impermeabilização do prédio não permite esse tipo de situação. E essas informações elas estão contidas nesses empreendimentos imobiliários, nos manuais do proprietário. E se a gente identifica que essa é a causa, podemos voltar a responsabilização a esse proprietário da unidade de cima, por exemplo. Agora, se diversamente a causa do problema é um vício construtivo, foi uma tubulação mal feita, a gente volta a responsabilidade para a construtora. Então, não há como especificar de quem será a responsabilidade sempre, mas sempre analisar caso a caso e identificar, através da vistoria, qual que é a causa do problema e quem foi o causador do problema, para aí a gente falar em responsabilização. Mas essa questão de troca de revestimento de piso dá muito problema. Muito. Trocar, você pode ver, depois de um tempo vai começar um pinga-pinga no seu apartamento, né? Se o de cima trocar, obviamente, ou se você trocar para o de baixo. É uma seção, porque não é toda a laje, né? Em toda a área do apartamento que a construtora entrega impermeabilizada, né? Atualmente eles entregam nas áreas úmidas, né? Então né, você pensa, se eu estou trocando a área do meu terraço, né? A área do meu terraço, que agora são os terraços gourmets, né? Teoricamente, você não precisa impermeabilizar, entendeu? Você impermeabiliza a área do box do banheiro, você não precisa impermeabilizar o banheiro todo. Então, por quê? Porque isso é custo, né? Tem uma série de exigências, assim, e até as normas também falam, né? Não necessariamente você precisa impermeabilizar tudo, né? Até paredes também, né? A gente percebe. Quando fazia a obra, eu falava, não, vamos revestir, vamos impermeabilizar a parede até a área até o trecho da pia, que é onde tem o pinga-pinga, onde vai o sifão, tem tubulação, Agora,
tem esse tipo de problema, entendeu, Amanda? Não impermeabiliza tudo, então vai dar problema, né? E às vezes você só tira uma coisa, coloca outra e não coloca coisa de qualidade também, né? Porque a questão de vício oculto também, vício aparente, voltando um pouco antes de responder as outras perguntas, é também por que acontece muito vício oculto na maioria das obras? Porque não existe compatibilização de projetos com a rapidez com que a obra anda, porque às vezes a obra está lá, deu problema, o que a gente faz? Meu, faz assim, sim, 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 sim. Você não está ali com um projeto full time, entendeu? Hoje em dia tem um sistema BIM que ele acaba compatibilizando de uma forma, acaba facilitando muito na hora do método construtivo. Mas tem a questão de má qualificação profissional, que tem muito, né? Porque hoje em dia, né? Ai, o que você faz? Não, sou isso, sou muito bom e tal. Você tem experiência? Ai, fazia lá fiz na minha casa, na casa da minha tia, né? Não existe uma capacitação assim, né? Profissional, de fato. Então, tem a questão de materiais de má qualidade, né? Então, já falei três coisas, né? Mão de obra não qualificada, questão de falta de compatibilização de projetos, má qualidade nos materiais, e por aí vai. Então, se não tem um encontro dessas coisas, né? O mínimo, né? Dessas coisas, vai dar problema, entendeu? Porque às vezes não está lá toda hora olhando, principalmente nessas partes, né, de impermeabilização, tudo, não tem um olhar, com certeza vai dar problema lá na frente. Não necessariamente em todas as unidades, mas a maioria pode ter certeza que vai, entendeu? Então, É aquela máxima, toda obra dá problema, não existe obra sem problema. a questão é que você tem que ter uma empatia com a pessoa para poder explicar para ela e ela não ficar com raiva do arquiteto. Aqui, né? Projeta Arquend. Já aconteceu uma história conosco numa casa que o cliente queria comprar. A imobiliária dizia que era algo simples de consertar, mas nós sabíamos que não é. E aconselhamos o cliente a não comprar aquele imóvel específico. Vistoria. Eu não entendi a vistoria. Mas eu acredito que através da vistoria ela identificou, né, que não seria interessante. Uma outra questão, né? Falando, né? A questão de prejuízo, né? Teve um caso que uma cliente ela comprou um imóvel, pagou mais de R$ 1 milhão no imóvel. O sonho dela era ter um estabelecimento e tal, um ponto comercial. E aí ela comprou, e aí ela conversou com uma amiga minha amiga ia fazer o projeto, né, arquitetônico, né, junto com o merchandiser lá da marca dela. E aí ela falou, mas você sabe o quanto você pode construir, né, desse imóvel e tal? Não sei. Ah, mas precisa saber disso? Precisa, você tem que regularizar esse imóvel. Jura? Não sabia. Então, assim, é complicado, porque assim, as pessoas não têm a ideia mesmo né, da questão. E até eu alertei ela, eu falei, mas você pagou esse valor, né? Quando ela me contratou para eu verificar o potencial construtivo, tudo. E eu levantei que o imóvel estava em dívida ativa, tudo. Ela falou, não, eu tenho ciência de tudo isso. Eu falei, mas você comprou um imóvel assim? Mas eu comprei, né? No compromisso de compra e venda, nós colocamos a cláusula lá que eles teriam que pagar, mandar os comprovantes para dar baixa e tal. Eu falei, mas você chegou a vistoriar o imóvel? Vistoriar? Mas para que vistoriar o imóvel? Eu falei, você precisa fazer a vistoria, né? Quando você vai receber as chaves, né? Ah, vou receber as chaves tal dia quando eu terminar de pagar. Porque ela pagou praticamente à vista, né? Esse valor. Aí eu falei, gente, ela não vistoriou imóvel. Se ela começar a ver um monte de problema, a pessoa nem mora mais aqui, ela mudou para outro país. Né? Como é que vai ficar essa situação? Porque ela falou, não, eles são os amores, qualquer problema, né? Só que, gente, todo mundo sabe do imóvel que tem e os problemas que ele tem. Imagina você investir mais de R$ 1 milhão no imóvel, né? Primeiro, você não saber se ele podia construir a mais ou não, e não fazer uma vistoria para identificar se tinha esse tipo de problema, né? Amanda? Dos vícios ocultos, dos vícios aparentes, como é que estava,
né, a questão disso, desse imóvel na matrícula, se estava averbado, se não estava, né, a parte de construção. Então, eu falo que a vistoria técnica é além do olhar, de olhar parede, de olhar janela, porta, se está no lugar, né? Eu acho que é um conjunto de fatores que vê a questão física do espaço e é a que vai ser o documento super importante para qualquer problema que você venha a ter com esse imóvel, né? Com certeza. E Com aí, certeza. E essa situação específica da Projetar Arquitetura e relacionada com essa que você contou para a gente agora também, é, é interessante ver a preocupação de alguém que adquiriu um imóvel em ter esse cuidado e já identificar que poderia ter esse problema e nem investir no imóvel. Então, as pessoas que são investidoras profissionais de imóveis, que compram terrenos e constroem kitnets para construir, elas geralmente já fazem isso, de contratar um arquiteto para fazer essa vistoria, tanto para entender quanto de área construída elas podem utilizar, né? Quanto do terreno elas podem utilizar para transformar nesses empreendimentos imobiliários, quanto para entender se elas vão ter um prejuízo que vai demandar muito mais, um investimento muito maior do que elas esperavam na hora de construir esses empreendimentos. Então, às vezes a gente tem um terreno ali e fala, olha, vou pegar esse terreno, vou construir 10 kitnets para alugar e tá, beleza, esse é meu plano. Mas quando você contrata um arquiteto ou um engenheiro para fazer a verificação do local, você entende que ali vai precisar de um investimento muito maior, porque vai ter que fazer uma terraplanagem gigantesca. Eu não tenho conhecimento técnico sobre isso, você vai ter mais condições de falar do que eu. Mas a gente vê até casos de anulação da compra e venda desses terrenos justamente por existir uma condição ali no terreno que vai ser muito difícil de trabalhar, um solo que não permite fazer muitos pavimentos. Então, é muito importante, antes de colocar um valor tão expressivo na aquisição de um imóvel, fazer essa vistoria, até mesmo quando a aquisição se der sobre só o terreno. Mas você sabe que é o que eu, geralmente, né? Quando ela me procurou, né? Que ela falou, ah, eu não sei por que eu estou te procurando. A sua amiga pediu para você, porque eu precisava falar com você, aí eu estou procurando. Eu falei, então, vamos entender o que está acontecendo. Você comprou um imóvel, você quer fazer mais de um uso, né? Que ela quer fazer um comércio e apartamentos kitnets, porque está muito na moda isso, né? Esses estúdios. E eu quero fazer isso. Eu falei, então, mas para fazer isso você precisa saber se o zoneamento permite, né? O quanto você pode construir, né? Aí o que eu entreguei, né? Entreguei, obviamente, essa questão, né, do estudo de viabilidade técnica legal, que é onde fala os parâmetros urbanísticos da legislação, né? No caso do município de São Paulo. E tem também o estudo de massa, porque assim, eu falei, vírgula, porque ela não tem também que entender essa parte de muita informação, né? Assim, ela quer visual. Aí o que eu fiz? Eu comecei a desenhar. Olha, você pode construir, ó, tantos prédios, tantos andares a mais, com essa metragem. Aí ela, nossa, agora eu estou entendendo. Então, assim, não basta só entregar, né, a informação, né? Olha, você pode construir 2 vezes o valor do seu terreno. Tá, mas isso dá quanto? É um pavimento, dois, três, enfim. Então, e às vezes isso inviabiliza, né? Na época que eu estava em construtora, tinha muito disso, né? Contratava-se escritórios especializados para fazer esse estudo de massa, né? Que eles falam, para saber eu paguei o terreno, sei lá, 1 milhão. Tá. Eu posso construir quanto? Dois, três, quatro, tá? Então eu posso ganhar, né? Vai reverter para mim, sei lá, em cinco vezes. Tá, então ok. Então pode seguir em frente. Não, então eu não vou querer esse terreno. Vamos destratar. Ou então tem casos de permuta também, né? Olha, eu não vou te dar o valor total, mas eu vou te passar
alguma unidade para você junto com o dinheiro que eu vou pagar. Também tem muito disso. Tem proprietário que vai vender o terreno para a construtora que só quer permuta. Porque ele sabe que vai Uhum, valorizar muito mais. Entendeu? sim. Principalmente quando é habitação popular, tem isso. Tem bastante. Os proprietários, eles tendem a criar unidades, porque acaba revertendo, né? Tem muita habitação popular, né? Hoje em dia, né? E tem Sim, sempre que tem. Eu já envolver. vi eu já vi muitos casos desses de compra de habitação popular e, e para você ver a necessidade desse olhar de quem entende, que as pessoas compraram as unidades, acharam lindo, maravilhoso, mas quando elas foram realmente utilizar aquele imóvel, elas perceberam que as dimensões deixadas para colocar fogão, para colocar máquina de lavar, não cabia, não tinha como utilizar aquele espaço para aquela destinação que ele foi pensado. Ah, E Maria. então, Tem isso também, viu? Tem isso também, Amanda. Por isso que é importante. Porque, assim, na verdade, né, o que eles falam, né, é como matrícula de imóvel, né? Tem o real e tem escritura. Pode considerar até 5% para mais ou para menos, né? Sem precisar fazer retificação diária, né? E aí para as medidas, mesma coisa. Às vezes acaba mesmo, né? A hora de você fazer a parede, né? Às vezes não fica a medida que está lá na planta, né? Mas tem a margem, né? Que eles geralmente dão justamente por causa desse tipo de problema que é corriqueiro também, né? Mas eu acho importante, né? Falar que a vistoria técnica ela é um documento que ela vai servir em todos os casos, né? Para você, não é só, não é um capricho, eu vou contratar, né? É caro, não quero. Pode prevenir prejuízos, né, altíssimos, né, Amanda? Que às vezes você vai devolver um imóvel, né? Gente, vai devolver um imóvel. Quanto custa um imóvel? Quanto custa uma vistoria técnica, né? Coloca na balança, vê se realmente isso não é importante você ter essa noção, né? com certeza, é uma documentação que vai te resguardar em vários âmbitos. Quando você é arquiteto, por exemplo, e presta serviços de arquitetura, a gente sabe que o arquiteto tem uma responsabilidade gigante, porque ele tem o conhecimento técnico sobre aquele local que ele está atuando. Então, quando você é arquiteto e é contratado para fazer uma reforma, por exemplo, você necessita fazer também uma vistoria de entrada e uma vistoria de saída, assim como uma locação. A vistoria de entrada ela vai servir para demonstrar que já existia uma condição pré-existente ali que não era do seu, não era do objeto do seu contrato você intervir, e aí você já consegue comprovar que não foi uma modificação sua que causou aquele problema. E na hora de sair, você também faz uma vistoria para mostrar como você entregou a obra e para depois o seu cliente não reclamar que ficou mal feito o serviço, que ficou faltando alguma coisa. Então, ela é multifacetária, ela serve para quem compra imóvel, para quem compra terreno, para quem aluga. Sempre que você pensa em relações com imóvel, vale a pena considerar fazer uma vistoria. Eu até teve uma vez uma enquete que eu abri, né, que perguntaram, né, que momento eu contrato o arquiteto para fazer a vistoria técnica, né? Eu falei, o quanto antes, porque no momento que você for, não é verdade? Porque assim, às É vezes verdade. contratam para fazer o desenvolvimento do apartamento decorado, né? E aí eu falo, é importante, né, você saber, porque às vezes o arquiteto não tem agenda para o dia que você quer, né? Às vezes o arquiteto não tem a disponibilidade para ficar indo várias vezes lá no imóvel. Então, e outra, tem que ter uma empatia também, né? Entre ambos, eu falo, né? Tanto quem vai contratar como quem está sendo contratado. Então, você está sabendo que o seu imóvel vai ser entregue pela construtora, ou você entrar na sua casa, que o empreiteiro acabou de terminar, daqui 30 dias. Já vai conversando com o arquiteto porque
é importante você já estar conversando para ele já ter os materiais em mãos, memorial descritivo, a planta, porque quando você assina, você adquire essas coisas, né? Manual do Uhum. proprietário, né? Essas coisas todas. E aí o arquiteto vai estudando isso, né? Para ele entender onde que ele vai entrar, né? Qual é o tipo de. O que ele vai encarar ali. E aí, uma vez estudando e entendendo até a questão das estratégias, ó, deixa eu entender, né? Deixa eu verificar, né? É, se essa construtora é bacaninha, não, se esse empreiteiro já deu problema, deixa eu fazer uma pesquisa. E aí, uma vez que foi liberado para você fazer a vistoria, sempre tem um profissional da construtora ou alguém para acompanhar você, seja da imobiliária, e eles vão passar correndo nos ambientes para você não ficar observando absolutamente nada. E se você não tem o conhecimento, e ainda ele vai na conversa ali, você tá achando que ele tá gostando de você, que tá legal o papo, e às vezes não é, às vezes é uma jogada ali justamente para você não observar os problemas mesmo, né? Que estão às vezes aparentes, às vezes nem tão aparentes assim. Então, às vezes você fala, nossa, né, que é isso? O que está acontecendo com esse imóvel aqui, né? Olha só o problema. É, realmente está com um problema aí, mas nossa, a gente arruma, não tem problema não. Não sei o quê. E até para você falar ali na hora também, né? Se você leva um arquiteto especializado, ele vai debater ali na hora, ele não vai só pegar preencher, vai vistoriar se está tudo certo e ir embora. Não, ele vai falar, olha, por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo? Você só toma cuidado porque a pessoa pode expulsar o arquiteto, né? Porque ele vai ser bem curioso. Já aconteceu isso É bem comigo. Nossa, ela vem a chata, né? Putz, essa menina pergunta demais. Não, meu, eu fui contratada, é minha obrigação, e é uma coisa que eu gosto também, entendeu? Olha, o que é esse daqui, ó? Mau acabamento, sabe? Ó, a porta não tá abrindo direito, ou tá com risco no vidro. E aí, tem vidro na esquadrilha, tem risco na esquadrilha, você vai fazer o quê? Vai aceitar? Ai, vou tentar passar. Ah, isso aqui não é nada. Gente, não é nada. Você não. Você tem que pegar o imóvel em plenas condições, entendeu? Você pagou para aquilo ali. Não é pegar as coisas riscadas, ah, vou trocar a porta. Ai, deixa, não tá fechando direito, vou trocar. Você pagou, entendeu? Não é assim. Então, acho que é importante nesse sentido, né, Amanda? Levantar essa bandeira, né? Com certeza. Levantar essa bandeira da conscientização e esse resumo da ópera, de que você pensou em qualquer tipo de relação imobiliária, você pensa na vistoria como um dos documentos fundamentais dessa relação. Assim como você tem a matrícula do imóvel, você tem o contrato de compra e venda, tem a vistoria como um documento acessório e vai ser uma carta na manga que pode ser utilizada em vários tipos de situações e que vão prevenir que você assuma muitos prejuízos que podem ser imputados a outras pessoas. Sim, até às vezes entregam com infraestrutura de ar-condicionado também, é quando você vai ver, já tá ali com problema na tubulação, sabe? Às vezes fica muito para fora, começa a dar problemas. Então, tem várias outras questões, né? Além dos vícios, né? Que a gente conversou aqui. Olha, passou uma hora, já deu mais de uma hora a gente do papo, que tá tão gostoso, não é? Passou, passou Foi? voando. Passou voando, voando, passou muito rápido. Mas eu acho que a gente respondeu, acho que tem mais uma pergunta, na verdade, uma colocação, duas colocações. Tem uma do. Eu nem sei, cadê? É que fica lá em cima do Paulo. Tem uma que é é uma que é relacionada ao isolamento acústico, né? É, Que é. nos apartamentos dá bastante problema. E, e aí a gente precisa se atentar às NPRs, né? As normas técnicas de isolamento acústico. Se foi uma construtora que fez o empreendimento, ela tem que entregar o imóvel com atendimento dessas normas. Se foi um arquiteto que foi contratado, ele tem que conhecer essas normas. E dependendo de quem foi o responsável
por esse isolamento acústico mal feito, vai ter que responder, porque o isolamento acústico é mais uma das facetas da salubridade, né, do imóvel. A gente Sim. tem. É que é difícil, né? Porque assim, a questão do isolamento acústico, o que, que geralmente se faz, né, no apartamento? Tá embutido na própria laje ali, né? Eles colocam na laje e às vezes a questão de dimensionamento, né? Às vezes a laje ela é mais, tem uma largura não, uma altura maior, uma menor, depende muito da forma que ela é feita, né? A questão de acabamento também. E a questão da acústica também, volto a dizer, não é em todo apartamento. Isso daí acaba ficando muito caro, entendeu? E mesmo para construir uma casa, de verdade, nenhum cliente assim é, chegou e falou, né? Mesmo às vezes levantando a questão, olha, você tem que colocar a lã, alguma coisa aqui acústica na sua laje, né? Onde você quer para não ficar, para não reverberar o som para os vizinhos, né? Que às vezes você acha que a briga está acontecendo ali, né? Dentro da sua casa. Não tá, é o vizinho. Às vezes o cliente não quer colocar na casa dele, porque é caro, você entendeu? E às vezes, mesmo passando a informação, ele não quer. E aí é fogo, né? Porque é importante você fazer um documento e fazer ele assinar, então, né? Para o arquiteto se resguardar também, né? Sim, Pensou? sim. A gente tem um núcleo mínimo, né? Que tem uma espessura mínima de parede, tem um afastamento obrigatório entre as construções, que são as normas urbanísticas, ali pelo menos 1,5 metro afastado do muro, para garantir tanto a privacidade quanto o isolamento acústico. Tem aquele mínimo e tem aquele plus, né? Que é esse oferecimento de outras soluções que eu já não sei, já não sei quais são, porque não é a minha área, mas elas já estão fora do âmbito da proteção legal. Elas seriam um plus para você É. ter um isolamento acústico bom mesmo. Mas você sabe que, né, tem casos que, assim, né, fala-se muitas vezes de recuo da frente, né, recuo frontal da edificação, né? Se mais de 50%, né, de toda a quadra tiver ali no alinhamento, você não é obrigado a deixar o recuo, entendeu, na frente. Então, imagina, se todo mundo está ali alinhadinho, por mais que você tenha 1,5 metro, ali não resolve nada. 1,5 metro de largura, sabe? De um vizinho para até o muro de divisa. Né? Do limite da sua edificação até o muro de divisa. É como se estivesse na sua casa ali o barulho. Ainda mais se você colocar É, materiais que, né, finos, né? Às vezes se você tem muito vidro, muita janela, tá ali. Você está escutando, olha. Escutando absolutamente tudo. Então, não tem umas coisas que passam, né? Passam com desapercebidas certeza. ali. Com certeza. E a segunda colocação foi sobre o desabamento do prédio. Gente, que E prédio é esse? Eu não falo que prédio é esse. Acho que foi sua mãe que colocou, né? Que o prédio desabou inteiro, não foi? eu acho que deve ter sido um caso local, que infelizmente é muito comum lá em Brasília, essa parte de desmoronamentos, de um caso muito, muito marcante que teve recentemente lá foi de caixas d'água. São prédios que colocam caixas d'água muito pesadas lá em Aquelas cima, torres, né? não. As torres. E aí cai a caixa d'água e sai derrubando o prédio inteiro, todos os andares. Então, outro problema que, com uma vistoria técnica, poderia ser solucionado e poderia ser evitado. Nossa, isso daí é triste. Isso daí geralmente tem. Foi lá no Distrito Federal, em Brasília. Mas você sabe, geralmente são aquelas torres de torres, não é? Aquelas que são bem altas, que tem escada marinheiro, não é? Ou são as caixas d'água mesmo? Porque eu já vi É, esses dois tipos. Aquelas torres é, imensas tem, que ficam no alto. tem as torres que ficam fora, né, do Isso, prédio, que ficam isso, afastadas, mas lá a gente vê muito essas caixas d'água que ficam em cima do prédio, como se fosse é,
num compartimento Na laje, superior ao na prédio, laje. na laje, e aí elas são muito pesadas, não existe um cálculo estrutural ali Ah, é. que... Isso é problema estrutural, tá vendo, Amanda? Volto a dizer, gente, projetos têm que ter. Ah lá, ó, tinha autorização para 2 andares e foram feitos 4. É isso. Ó, volto a dizer, a questão de compatibilização de projeto, uma qualidade. Quando fala compatibilização de projeto, são as disciplinas, né? Estrutura, é hidráulica, elétrica, né? Porque passam tubulações, água, esgoto, tudo isso. E aí tem a questão de ar-condicionado, se for, né, um prédio que tem a infraestrutura para isso. E é isso. Se você faz o cálculo da laje, que vai aguentar 2 lajes, aí depois você constrói 4, aí coloca caixa d'água, é um peso imenso. Por isso que às vezes a caixa d'água ela tem ainda um pavimento oco, vamos dizer assim, um pavimento que não tem nada e a caixa d'água está em cima. Tem que ter mais ou menos 1,5 m, agora eu não sei de cor. E depois tem a caixa d'água, porque você imagina a capacidade, quantos 1.000 litros, né? Em casa, às vezes, você tem caixas de 1.000 litros, 2.000 litros. Você já viu o estrago que faz em casa? Você coloca laje, às vezes você coloca num lugar mais recuado, quem dirá um prédio. Então, né, é negligência e é erro do profissional que fez, porque, né? E quem aprovou isso, né, Jesus? Também tem isso, né? Cadê a fiscalização, minha gente? Né, dos órgãos públicos para barrar esse tipo, embargar esse tipo de obra, né? Pois é. Então tem muita coisa aí. Né, Amanda? A gente. Tra- Travou um pouquinho aqui, mas eu queria agradecer essa nossa conversa. Eu acho que deu para a gente explorar muita coisa, muitos pontos de importância da vistoria, para que ela pode ser utilizada, tanto no âmbito profissional quanto de resguardo pessoal dos próprios direitos e de evitar uma responsabilização por algum tipo de vício, algum tipo de problema que não tenha sido causado por você. E estabelecer essa conscientização da importância desse instrumento, que é a vistoria técnica. Obrigada a você pela disponibilidade em participar, em passar o seu conhecimento, né? Que é muito importante, porque às vezes acaba lidando ali com a situação, né? Nós, arquitetos, sem ter o amparo, né? No âmbito jurídico, e é muito importante, porque está tudo muito sincronizado, né? Tem muito a ver uma área com a outra, né? Quando a gente fala nesses aspectos assim, né? De legais. E agradeço a todas as pessoas que prestigiaram, que estiveram aqui presentes, com suas dúvidas, com suas perguntas. Isso motivou, acho que por isso que a gente ficou conversando aqui e nem viu o tempo passar. Né, Amanda? Fica aberta aí para. Passa o seu contato, né? Como você atende, online, presencial, você está localizada onde, né? Vamos falar um pouquinho de você. Você está Vamos lá. com o seu escritório. Atualmente, eu estou morando em São José do Rio Preto, São Paulo, mas como a gente tem hoje uma facilidade tecnológica para atender em todos os locais do país, eu faço atendimento virtual pelas plataformas como o Google Meet, o Zoom, em todo o país. Então, o atendimento é feito por meio dessas plataformas. Eu trabalho nesse segmento do direito imobiliário e do direito da arquitetura, prestando principalmente a consultoria preventiva para os arquitetos, para que eles tenham documentos bem estruturados e através desses documentos e rotinas bem estruturadas, eles possam trabalhar com segurança jurídica, né, sem o medo de sofrer alguma responsabilização injusta dos serviços que eles prestam. Então, é dessa maneira o atendimento. Eu tenho um site que está na descrição do meu perfil. Estou sempre aberta a dúvidas, gosto dessa troca. Essa troca é importante para que eu conheça até mesmo as necessidades do
do público que eu atendo. E é isso. Meus canais de comunicação estão abertos pelo site, pelo meu direct, e é isso. Colegas, arquitetos, engenheiros, né? Que você falou da arquitetura, mas a questão de engenheiro também, eu acredito que tem a ver também. Sigam a Amanda, tem várias dicas bem legais lá, coisas que a gente acaba nem sabendo, não aprende em faculdade. Temos conselhos, né? Arquitetura, né? Tem o CREA, mas no âmbito jurídico mesmo, quando a gente vai precisar, a gente tem que recorrer a advogados que estão fora dos conselhos, né? Então, sigam ela que ela tem dicas bem legais. Que a gente possa fazer outros temas bacanas aqui também para levar, disseminar informação e conhecimento para as pessoas. Amanda, muito obrigada. Obrigada a você, Bruna Lisa. Foi um prazer. Obrigada, um beijo. Obrigada E a todos. obrigada a todo mundo que esteve aqui com a gente nessa 1h30 de conversa. Foi muito gostoso. Eu tava até combinando aqui com o Xande estava aqui com a gente, que ele é engenheiro, da gente fazer uma live também só comentando esses casos específicos de como as fotos que você publicou, de Nossa, parede pintada, nossa, de espelho errado, de caixa de energia com calço de madeira, nossa, para a gente falar sobre todas essas questões que deram errado, porque não tiveram nossa. vistoria, e a gente se divertiu um pouquinho também. Eu Nossa, convido com todo mundo. certeza, com certeza. A minha filha veio até falar, até acabar a live. Muito Com bom. certeza, é só me chamar que vamos fazer sim, porque ele deve ver casos também, né? Bem assim, trashes, né? Tem para todo gosto. Ai, com certeza, tô aberta. Vocês me falam que vamos combinar com o prazer. Um beijo. Beijo, tchau, tchau. Tchau.